Estamos no capítulo 15 de 1 Coríntios, ressurreição, capítulo 15, versículo 1 a 58. Versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Versículo 2. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 5. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Versículo 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem, já morreram também. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Versículo 8. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um nascido fora do tempo. Versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Versículo 11. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, assim haveis crido. Versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. Versículo 15. Assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Versículo 18. E também os que dormiram, que morreram em Cristo, estão perdidos. Versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem, dos que morreram. Versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda a potestade e força. Versículo 25. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Versículo 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Versículo 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Versículo 30. Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Versículo 31. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 32. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso,
se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Versículo 34. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vós. Versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Versículo 36. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Versículo 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Versículo 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Versículo 39. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a carne dos peixes, e outra a carne das aves. Versículo 40. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Versículo 41. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Versículo 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Versículo 43. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Versículo 45. Assim também, escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Versículo 46. Mas não é o primeiro, o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Versículo 48. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. Versículo 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na sua vitória. Versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Terminamos aqui o capítulo 15 de 1 Coríntios, com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida e revisada. Essa Bíblia foi traduzida na nossa língua por João Ferreira de Almeida. Deixe aqui o seu joinha e compartilhe com quem você conhece, e que esta mensagem possa fazer diferença na sua vida, para edificação ou para a salvação.